Hoje a gente vai falar de... O assunto está movimentado aqui nos Estados Unidos. Elon Musk, Trump. A base aliada do Trump não gostou de algumas mensagens que o Elon Musk soltou aí, na noite de Natal, inclusive, uma delas. Saíram do amor extremo pro ódio profundo, né? Crise no núcleo duro dos republicanos. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Migratório comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio Henrique Scler. O Papo Migratório é uma apresentação da Premium Global Mobility Partner, o caminho mais curto entre você e o mundo. E o objetivo desse canal é humanizar o pleito migratório, mostrando os bastidores da nossa empresa, focada em planejamento migratório e também da nossa vida do dia a dia e das últimas notícias aqui dos Estados Unidos. Então, se você se interessa pelo conteúdo imigratório, se você gosta de falar sobre green card, se você gosta de imigração, se você sonha morar nos Estados Unidos ou conhece alguém que sonha, se inscreve no canal, pega esse aviãozinho e envia para todo mundo, ajude a gente a divulgar esse conteúdo e nos animar ainda mais para continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Uma pergunta, o YouTube é aviãozinho também ou você está confundindo a rede social? social? O YouTube, boa pergunta. Pessoal, se não for aviãozinho, deixem aqui no comentário corrigindo o Bruno, por favor. Deixa aqui, se for aviãozinho, show, se não for... O mais importante é compartilhamento, mas acho que não é aviãozinho não. Compartilha. Ele está muito focado na rede social vizinha. Alguns pontos importantes para a gente poder falar também, vou começar a falar isso com mais regularidade no início dos vídeos. Seguinte, a gente é um escritório de planejamento imigratório, a gente conta com um corpo instrutivo, jurídico instrutivo, que é responsável por todos os casos, tá? Então, a gente tem visto muito debate sobre isso na internet. Agora acabei de ver alguma coisa sobre isso, sobre a possibilidade de você ter escritórios de imigração e tal. Importante dizer que a gente aqui traz o que a gente vivenciou e a nossa experiência dentro de grandes escritórios de advocacia nos Estados Unidos, tanto o Henrique quanto eu. E além disso, a gente tem um corpo técnico jurídico que valida as estratégias imigratórias e que trabalha com a gente dentro dos casos. Alguns deles são nossos sócios, outros são nossos parceiros, mas todos eles cuidam dos casos dos clientes do início até o final. Isso é para não ter aquela chuva de críticas que a internet agora está cheio. E daqui a pouco a gente já foi citado algumas vezes, daqui a pouco a gente vai ser citado mais vezes, simplesmente porque a gente se preocupa com você e não só com o valor ou com os números. Tá cheio de advogado na internet que é o rei das mídias sociais e não fala um ai com o cliente ou só fala na hora de vender. Não troca uma mensagem, não tem um WhatsApp que você consegue falar com aquela pessoa. Se você foi negado, quem vai atender vai ser o Joãozinho, que tá lá no Brasil. Então, a gente aqui tem uma proposta completamente diferente e você vai fazer parte do dia a dia da empresa e quem sabe do nosso dia a dia. Sim. A gente teve agora um Réveillon em que a gente convidou amigos, clientes, entraram com nossos clientes, hoje em dia são nossos amigos, porque esse é o propósito da empresa. O Green Card não vem com bilhete de $1 milhão. E não é um produto de prateleira. E não é um produto de prateleira. Então ficam esses esclarecimentos aí, compartilha, manda até para aquele amigo que critica ou para aquele escritório de advocacia que critica, para as pessoas poderem entender bem a lógica da empresa. Hoje a gente vai falar de... O assunto está movimentado aqui nos Estados Unidos. Elon Musk, Trump. A base aliada do Trump não gostou de algumas mensagens que o Elon Musk soltou aí, na noite de Natal, inclusive, uma delas. Saíram do amor extremo pro ódio profundo, né? Crise no núcleo duro dos republicanos. E isso traz alguns indícios pra gente de como vai ser o governo e como que vai ser essa discussão entre os grupos políticos, porque imigração é uma das bases, é um dos pilares da campanha e dos próximos 4 anos do Trump. Com certeza. Né? Campeão de perguntas. Henrique, como que vai ser... A gente passou o Réveillon respondendo isso. Como que vai ser o ano de 2025 agora com Trump? Acabou, ele vai deportar todo mundo, vai suspender Green Card, vai cancelar a B2NW ou não? A gente começou a ter alguns indícios de como que vai ser esse caminho, né? Exatamente. E aí, uma coisa que me surpreendeu muito foi que o Elon Musk manteve a posição dele. Manteve, foi duro. Da importância dos imigrantes altamente qualificados, como é o caso dos que vem com H1B, para as empresas de tecnologia e empresas de modo geral nos Estados Unidos. Né? Exato. Para vocês entenderem um pouco, o H1B é um dos programas que existem aqui nos Estados Unidos, um dos 170 e poucos tipos de visto diferentes, e abre as portas para os estudantes internacionais. Então é muito comum. Estudante internacional vem, faz a faculdade aqui, faz um curso de mestrado, uma especialização, recebe um documento chamado OPT e você aplica um sorteio. Você aplica para vagas de emprego e você precisa ser sorteado. Existe um limite em torno de 60 mil vagas por ano. Se você no mundo? Ou é só para brasileiro? Não, no mundo. Inclusive a maioria são indianos. A grande briga é contra os indianos, tá, gente? Os brasileiros estão passando despercebido nessa briga. O grande conflito principal, os indianos, porque de fato eu já morei na Califórnia, morei no Vale do Silício e 10 indianos para cada americano, sem entrar no mérito, mas é uma verdade que as empresas hoje de tecnologia são dominadas por indianos e o foco do Elon Musk nesse post dele foi dizer que o H1B é extremamente necessário para a economia dos Estados Unidos.
Acabamos de receber uma aprovação de um A1A. Ah, sério? Quem? Acabamos de receber. Kim. O Kim foi aprovado? Olha só, que legal. Então, no meio dessa gravação, a gente foi aprovado. Não corta isso não, pra você ver. A gente quer mostrar os bastidores agora, os bastidores na íntegra, uma aprovação de um cliente A1A. Que legal. Muito em breve, a Academia de Jiu-Jitsu em Austin, Texas, com super presença, super qualificado. Que ele é um planejamento migratório. Um planejamento migratório. Ele tá vindo para cá de A1A para montar a academia, porque ele tem um investidor aqui, queria que ele fizesse parte da construção da academia, mas ele já tem um EB1 engatilhado que está sendo preparado, principalmente agora com base na aprovação. Que legal, muito então, legal. Parabéns. Parabéns pra gente, pelo nosso time. Vamos nessa. Muito em breve, para quem tiver em Austin, Texas e quiser fazer jiu-jitsu com um brasileiro super qualificado, premiado, a gente vai ter um cliente lá. Isso assim como temos muitos outros espalhados pelos Estados Unidos. Mandem aqui, porque de repente a gente consegue então descontinho na mensalidade. É verdade. Ainda estão oferecendo desconto na cara. Foi aprovado. A academia vai começar indo e já. Um prejuízo. Mas aí a gente paga essa parte remanescente. Não, a gente não paga não. Não, pode deixar. Voltando aqui à crise no H1B e a primeira crise do governo Trump. Então, só para contextualizar, o Elon Musk postou no Twitter, literalmente dia 24 de dezembro, noite de Natal, o Elon Musk estava ali com tédio e quis causar uma polêmica e falou, olha, o H1B, a gente precisa, os Estados Unidos precisa, é o pulmão da economia dos Estados Unidos, os imigrantes qualificados. E é o que a gente vem batendo na tecla há meses. Quem é qualificado, quem é high skill, não precisa se preocupar. E o Elon Musk escreveu isso e postou. Óbvio, ele tem 5, 6, 7 empresas nos Estados Unidos, eu tenho certeza que ele precisa muito da mão de obra estrangeira, porque se beneficia muito da contratação. Paga muitas vezes salário inferior ao que ele paga. E aí foi a consequência, né? Foi a consequência da... E aí, gente, obrigada. O núcleo duro do Trump falou, não era essa a promessa de campanha, American First, primeiro os americanos, depois os indianos, tem que acabar com o H1B, e começou a briga, e ficou todo mundo ansioso para saber qual seria a repercussão. Primeiro, se o Elon Musk ia frear, ele dobrou a aposta, insistiu, e qual seria o pronunciamento do Trump. Então isso mostra indícios de como vai ser, né, o governo. E o mais legal disso é que o Donald Trump, ele deu um jeito, não é agradar a base, mas ele ficou do lado do Elon Musk. Não sei se ele agradou muito a base. Prestigiando os profissionais, ele foi mas um ele patifado. Justificou. É porque a base dura é fogo, né? A base dura sempre vai ser... São mais radicalizada. Mas o Trump depende do Vale do Silício, foi um investidor da campanha. Continua sendo, né? Continua sendo. Ele também deve ter muito profissional. O Trump, num podcast com investidores, isso está na internet também, com investidores do Vale do Silício, ele virou na mesa e falou, a minha intenção, eu quero que estudantes internacionais tenham um caminho direto para o Green Card. Lembra? A gente falou exaustivamente sobre isso na época. Ou seja, ele sabe, ele é empresário, o Trump como empresário contrata muitos internacionais. E isso abre muito a mente, ou deveria abrir muito a mente das pessoas que estão preocupadas com a linha desse novo governo. Eu acho que é um ponto positivo. Uma vez que o homem forte veio com esse tipo de visto imigratório, hoje em dia cidadão americano e o principal apoiador de que passaram o Réveillon juntos, inclusive. Passaram o Réveillon juntos, aqui na Flórida. E, além disso, ele é hoje o maior inovador do mundo, a empresa mais inovadora, está com base aqui nos Estados Unidos. E muita gente, nessas discussões, muita gente falava, olha, se os Estados Unidos acaba com a H1B, acaba com essa oportunidade, o que aconteceria com os Estados Unidos se o Elon Musk simplesmente... ele saiu da Califórnia e foi pro Texas, por exemplo. E se ele sair do Texas e for pro Panamá? Se ele sair do Texas e for pra Alemanha, pro Brasil, pega o mercado subdesenvolvido, imagina o capital que está envolvido nisso pros Estados Unidos. Qual é o peso no PIB dessas empresas de tecnologia? Porque a gente está falando de são centenas. É um peso muito forte, o peso político e econômico. Para vocês entenderem um pouco, o núcleo duro do Trump critica muito a H1B. Essas discussões são envolvidas com meia verdade. Existe um exagero, mas quem a conta dizia que essas empresas se beneficiam do programa, pagam um salário menor do que a média de mercado e, além disso, o funcionário que foi contratado via H1B fica preso a essa empresa. Então, você como empresário, nós somos empresários, é interessante a gente contratar alguém muito qualificado, pagando menos que o mercado, e a gente sabe que aquele cara, pelo menos 6 anos do programa, ele vai ficar preso a gente. Óbvio, quem radicaliza isso é uma escravidão, são escravos, os indianos são escravos dos Estados Unidos, aceitam qualquer coisa, aí tinha exagero. Estão aceitando ganhar $30 a hora, é mentira, porque tem um mínimo de 60 mil ano, e as empresas pagam um valor bom para mão de obra qualificada via H1B. Mas aí começa esse burburinho de todos os lados, com meias verdades, um exagero. A vantagem, o ponto positivo é que o Trump se posicionou no sentido de que o H1B é importante, o imigrante qualificado de peso, ele tem importância para a economia dos Estados Unidos. Esse é o ponto principal dos nossos clientes, inclusive. Isso aí. Eu acho que o que fica, né, dessa
dessa discussão, desse primeiro embate, antes de tomar posse, né? Porque o Donald Trump nem tomou posse ainda. Né? Nem nomeou todos os secretários aqui ainda. Mas o que fica disso é que o posicionamento do Elon Musk vai ser muito ouvido, ele vai ser muito escutado, ele vai ser secretário de eficiência, mas ele vai ser muito mais do que isso dentro do governo, vai ter um papel muito importante, até por conta da força dele na economia americana. E ele, com certeza, vai, no mínimo, falar sobre a importância dos imigrantes qualificados nos Estados Unidos. Se, por um lado, o que se mostra é que cada vez mais os imigrantes que vêm para dar um jeito vão ter mais dificuldade, né? E a gente sempre falou isso. Não, porque a gente tem vários casos de pessoas que vieram para cá, fizeram um asilo, aí casaram, o filho fez 21 anos e tal, deram um jeito. Mas a verdade é que para essas pessoas vai se apertando o cerco. Mas, em compensação, que a gente sempre defendeu também, é que os profissionais qualificados vão continuar sendo o foco dos Estados Unidos para movimentar a economia. A ideia dos employment bases são justamente essa. Com certeza, por isso que existe essa divisão e essa preferência, uma lista de preferência, porque são as exigências. E é por isso que o EB1 está corrente, a EB2 não, por exemplo. Você vai filtrando, vai subindo a régua. Então, de um lado, se você privilegia aqui, você aperta aqui. Se abriu muito para o EB2NW, que foi descoberto, realmente ele tem o brasileiro se beneficia muito desse tipo de visto, porque o brasileiro precisa de uma qualificação maior para estar no mercado de trabalho. E por conta até da legislação no Brasil, você precisa ser empresário também para você não sofrer tanto com CLT e tal. Então, você encontrou no EB2NW um visto que se encaixava muito bem, porque a gente tinha muitos profissionais com um grau avançado acadêmico e que também tinham esse perfil empreendedor, que traziam novidades para os Estados Unidos, mas de fato a régua subiu no sentido de EB2NW, mas continua existindo outras opções. Sim, mas falou bem, isso é uma coisa importante, sobre o empreendedorismo. O empreendedorismo, o EB2NW passou por uma transformação, focando muito no plano de negócios, e aí vamos colocar na execução também do plano de negócios. Isso vai ter um peso muito, muito forte no governo Trump, porque é o que ele quer que as pessoas venham, os estrangeiros venham. Tem dois perfis. Um é o qualificado, super qualificado, para trabalhar nas empresas e ajudar a desenvolver tecnologia, ajudar a crescer. E esse visto se encaixa muito bem. Tanto a H1B quanto a EB2NW. O EB2 sem ser o NW, enfim. O O, a gente conversou sobre um cliente aprovado, o O é de habilidades extraordinárias também, por aí vai. Além disso, tem um empreendedor que está vindo para criar emprego, pagar impostos e desenvolver a economia. Então, vai sempre ser preciso. A economia dos Estados Unidos é uma economia gigante, o maior mercado consumidor do mundo. Então, vai sempre precisar de mão de obra estrangeira. Não consegue ser autossuficiente sem a ajuda do estrangeiro. O país é o que é por conta disso. Inclusive, o Elon Musk, não sei se você viu, depois ele fez um Twitter muito parecido com o que a gente comenta nos nossos vídeos, nossas lives. Ele usou uma metáfora com um jogo de NFL, mas imagina que se você fosse uma seleção, e essa seleção, para ser campeão, você precisa contratar os melhores, você precisa convidar os melhores no mundo. Você não pode, só vou convidar os melhores aqui do meu bairro. Não. Então, a analogia que ele fez foi essa. O Estados Unidos é o que é, porque ele contrata, entre aspas, ele seleciona os melhores ao redor do mundo e traz para cá para desenvolver o país. Então, esse é o fundamento. Talvez seja o único país que tem a possibilidade e o poder de pegar as mentes brilhantes, né, cara? Pega as mentes brilhantes e traz para os Estados Unidos para que ele... E aí volta aquela história que você conhece bem, daquele fundador que veio para cá. Ele estudou na Califórnia, não conseguiu se firmar através da H1B, não foi sorteado, encontrou dificuldade, voltou para a Índia, conseguiu um emprego numa estatal chinesa e lá eles desenvolveram a tecnologia. Foi das cabeças, dos cérebros que desenvolveram. Então, mundo globalizado. Se a pessoa não estiver aqui, ele vai estar na China, ele vai estar na Rússia, ele vai estar na Inglaterra, ele vai estar no mercado desse poderosíssimo desenvolvendo tecnologias. Os Estados Unidos precisam... Foi a primeira grande lição dos Estados Unidos no sentido de importância de você flexibilizar um pouco isso. Naquele ano tinha acabado as cotas, ele não conseguiu, então foi para a China. Faz sentido você perder um cara como esse que se qualificou aqui, no sentido acadêmico, e levou para lá o conhecimento que ele buscou aqui. Perfeito. Mas, gente, eu acho que essa foi a grande crise, a primeira grande crise. E eu acho que isso vai perdurar. Esse burburinho vai perdurar. Eu acabei de jogar aqui na internet para ver se tinha a quantidade de coisa de hoje já sobre esse assunto, então deve ter mais. Tem um outro indiano, Vivek, não sei se a pronúncia está correta, Vivek, ele é um empresário do ramo de farmacêutico, ele é multibilionário, é o braço direito do Trump, ele talvez seja o maior investidor da campanha do Trump, ele é bem radical na pauta conservadora, mas ele é indiano, e ele já se posicionou. É engraçado como essas correntes ideológicas não é um manual, você segue a risca para todos os pilares da sua ideologia, né? Então ele é conservador, ele tem vários valores parecidos
parecidos com a maioria dos republicanos, mas quando tocou na imigração, ele falou, não, opa, eu sou indiano, eu sou farmacêutico, eu preciso contratar, e a Índia é o maior país de tecnologia dentro desse segmento, então ele precisa trazer esse pessoal para cá, ou seja, a fronteira não pode fechar pra galera capacitada. Então acho que esse é o recado, você capacitado, você que está preocupado, não precisa, tem a B1, tem a B2NW, tem o OL, H1B, tem uma sopa de letrinhas para você traçar essa estratégia para os Estados Unidos. É isso, esse foi mais um Papo Imigratório comigo, Bruno Lócio, e com o meu amigo falador Henrique Clear. Te vejo na próxima, o próximo episódio está ainda mais legal do que esse, segue a sequência, maratona a nossa playlist, segue a gente, manda o aviãozinho, compartilha, qualquer coisa que leve para alguém mais. E esse vídeo ainda teve aprovação no meio do caminho, então foi o bônus do vídeo. É verdade, muito legal, viu? Até a próxima. Até, um abraço.